Olá amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Para quem não me conhece e está passando pela primeira vez aqui no canal, eu sou Flávio Teixeira. Eu vim aqui rapidinho para poder falar sobre o reboliço do meio gospel dessa semana. Para quem não sabe, alguns cantores receberam o convite para estar participando do Festival da Família, realizado pela Igreja da Unificação. E isso causou um alvoroço. Para quem está de fora do assunto, esse evento, realizado pela Igreja da Unificação, vai acontecer no dia 4 de agosto, na cidade de São Paulo. Lembrando que o mesmo evento já foi realizado em outros países, como Estados Unidos, Austrália, Japão, Senegal e Coreia do Sul. Lógico, tinha que ter na Coreia do Sul, né? É onde surgiu tudo. Porém, o pastor Silas Malafaia se pronunciou no seu canal no YouTube, como você pode ver nesse vídeo. Mas se quiser ver, você vai ter que ir no link da descrição do vídeo, que está bem aqui embaixo. Mas primeiro fica aqui até o final. Porém, o pastor Silas Malafaia, no seu canal no YouTube, ele protestou contra esse evento da família. Isso fez com que os cantores evangélicos que foram convidados, fez com que a maioria dos cantores evangélicos convidados para estar nesse evento cancelassem as suas agendas, como vocês podem ver no Instagram deles mesmos, né? E para quem não sabe, esse evento está sendo realizado pela Igreja da Unificação, pela esposa do tão conhecido reverendo Mon, a senhora Han. Por que o pastor Silas se pronunciou contra tal evento? E por que os cantores cancelaram as suas agendas, já que é feito pela uma igreja chamada Unificação? Por quê? Afinal, o que prega esta igreja? Quais são as suas doutrinas? Quais são as suas mensagens? Quais são as suas crenças? E por que muitos consideram a Igreja da Unificação não uma religião que leva o homem a Deus, mas sim uma seita que faz o homem se afastar do verdadeiro caminho? Bom, gente, eu sei muito bem que o homem é o cabeça e a gente deve começar por ele, mas como o tal evento está sendo organizado, quem está de frente é a esposa do reverendo Mon, conhecida como a doutora, a senhora Han, né? Então permita-me começar falando quem é essa esposa, quem é essa mulher. A senhora Hakjahan Mon casou com o reverendo Mon ano de 1960, no dia 11 de abril, logo após o reverendo completar 40 anos de idade, numa cerimônia chamada o Casamento Santo. E cá para nós, o casamento é tão santo que é o segundo casamento, ainda tendo o primeiro, ou seja, uma poligamia. Mas vamos continuar. A senhora Han é chamada pelos membros da igreja de mãe ou a mãe verdadeira. Isto porque os membros da igreja consideram a igreja a verdadeira família de Deus na terra. E porque os membros dessa igreja acreditam que eles são a verdadeira família de Deus na terra. Eles acreditam que eles são uma família verdadeira pelo simples fato que o reverendo Mo, juntamente com a doutora Han, ensinaram a eles que em suas pregações que eles são a igreja verdadeira pelo simples fato de que Jesus falhou na sua missão ao morrer na cruz. Meu Deus. E morrendo na cruz, Jesus não casou para assim cumprir a missão de ser o segundo Adão e fazer uma família perfeita. Logo, o reverendo Mon recebeu a sua missão de ser o terceiro Adão. Ai, Jesus. E casando, ele então formou a família perfeita na Terra. Ai, meu Deus do céu. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai falar como surgiu a missão deste homem considerado o terceiro Adão. Quem é Reverendo Mon? O seu nome é Sun Myung Mon. Meu Deus do céu, eu acho que é isso. Ele é fundador da Associação do Espírito Santo para a Unificação da Cristandade Mundial, mais conhecida como a Igreja da Unificação. Ele nasceu no ano de 1920. Em um dos seus famosos livros, chamado Divino Princípio, Mon conta como tudo começou. Neste livro, ele conta que desde a infância ele é um claro evidente, isto é,
ele via através dos espíritos das pessoas. Segunda coisa relatada neste livro, ele diz acerca de si mesmo que quando tinha uns 12 anos de idade, ele começou a orar para que coisas extraordinárias começassem a acontecer através da sua vida. E em terceiro lugar, ele conta neste livro que quando estava com 16 anos, num domingo próximo à Páscoa, ele teve uma visão na qual Jesus apareceu para ele dizendo: termina minha missão que eu comecei. Meu Deus. Então ainda conta ele no livro Divino Princípio que após receber a manifestação de Cristo dizendo a ele qual seria a sua missão, ele procurou se preparar para cumprir essa missão, se esforçando, estudando todas as seitas, todas as formas de cultos populares, tanto coreana como japonesa, para que ele então pudesse cumprir o seu chamado. E foi assim que no ano de 1946, o reverendo Moe começou a pregar sua própria versão do cristianismo messiânico. E foi assim que no ano de 1946, Moe começou a pregar sua própria versão do cristianismo messiânico, fazendo com que o número de seguidores aumentasse. E com esse crescimento da sua fé, da sua religião, fez com que ele enfrentasse alguns problemas com autoridades cristãs da Coreia, fazendo com que ele então fosse excomungado no ano de 1948 da igreja presbiteriana a qual ele pertencia. E o que de fato Moe começou a pregar que levou a ser excomungado, expulso da igreja presbiteriana. Vamos ver rapidamente. De acordo com o livro O Divino Princípio, que é considerado por todos como o livro sagrado, e não a Bíblia, entenda, não é a Bíblia que é o sagrado, mas sim o livro Divino Princípio. O reverendo Moe vai ensinar que o desejo de Deus era que Adão e Eva tivessem filhos, casassem e tivessem uma família perfeita na terra. Mas Satanás, encarnado na serpente, seduziu a Eva, que por sua vez transmitiu a sua impureza a Adão, causando então a queda do homem. E então por isso Deus fez um dos melhores planos, que foi mandar Jesus ao mundo para redimir a humanidade do seu pecado. Porém, Jesus falhou na sua missão ao morrer na cruz, antes de ter concluído o projeto e casado, se tornando pai de uma nova raça e de filhos perfeitos. Então Deus, em uma brilhante ideia, como Cristo, falhou morrendo na cruz, não concluindo o projeto, a sua missão, ele então envia o seu novo filho, o terceiro Adão, para finalmente cumprir o seu desejo para com os seus filhos na Terra. Então foi no ano de 1973 que Soo Young-moon se mudou para os Estados Unidos e começou a fazer grandes eventos, trazendo assim uma nova idade para o cristianismo segundo a sua mente, já que, segundo a sua doutrina e o seu livro sagrado, o Divino Princípio, Cristo falhou. Ele somente cumpriu a parte espiritual. E como ele não casou, morreu na cruz, não gerou filhos perfeitos, logo então começa um novo tempo, uma nova fase, através do seu chamado, segundo as próprias palavras do reverendo Moe. Então, em Nova York, no ano de 1974, ele fez várias conferências, grandes banquetes e grandes comícios para proclamar um novo cristianismo messiânico. E justamente nesse ano, em Nova York, em uma das suas pregações, ele disse com suas próprias versões acerca da queda do homem e da vinda do Messias tão esperado. Ele disse: esta é a vossa esperança, a única esperança dos Estados Unidos e de todo o mundo. Para a gente ir finalizando, vamos ver um pouquinho o quadro doutrinário do monismo, a seita do reverendo Moe. Como você já percebeu, está mais para a seita do que religião. Então esquece esse negócio de igreja, porque não está muito parecido com igreja não, gente. Porque Cristo passou longe. Bíblia, mais longe ainda. Então vamos destacar aqui rapidinho algumas doutrinas do monismo. De tantas doutrinas, vamos destacar apenas duas. A primeira exigência que o reverendo Moe deixou para aqueles que se convertem ao monismo
é que o novo convertido ele deve passar a adotar a Coreia do Sul como a sua nova pátria-mãe, a qual deve jurar lealdade e amor. Ou seja, se você entrar para a seita do Reverendo Mon, esquece o seu patriotismo ao Brasil, esquece amor à sua pátria. Sua lealdade agora é somente para a Coreia. Isso talvez foi o que chamou a atenção para o repúdio das autoridades de muitas nações contra a seita monismo. A segunda doutrina que eu quero destacar da seita do monismo é que para eles é um princípio inviolável. É que quando o moanita, assim chamado, for considerado apto para casar, eles devem pelo menos ter, no mínimo, 7 anos leais de serviço para assim proclamar a sua religião. Ainda assim, mesmo assim, depois de 7 duros anos de trabalho, proclamando a sua fé, espalhando a sua religião, na verdade a sua seita, eles devem ter a permissão do reverendo Mon e da sua esposa Han para depois então saber se podem casar ou não. Ou seja, o monita, quando ele está na idade, 7 anos para casar, ele então vai, não é de idade, gente, é de trabalho. Então, ele pode escolher o seu parceiro, sua parceira, porém, a decisão final é do reverendo ou da senhora Han. Agora é só a senhora Han. Ou seja, se ela não quiser, ela vai escolher o seu parceiro, ela vai escolher a sua parceira, porque a última palavra é dela e não do seu coração. Então, quando os pombinhos unem-se às suas alianças e vão misturar suas escovas de dente, agora então, quando eles pensam, agora vai, nada. Eles têm que passar 40 dias distante um do outro, sem se ver, sem se tocar. E aí, dá para tudo? E então a gente chega logo à conclusão que a história do Reverendo Mon é muito semelhante com a história de diversos fundadores de seitas, falsas religiões, falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos, que envolvem sempre o mesmo princípio. Foram iluminadas desde criança, tiveram alguma visão, uma iluminação, uma revelação de um ser divino. Foram escolhidos, vocacionados para uma nova missão que o Pai depositou em seu coração. E alegam que Buda, Jesus, Maomé ou qualquer outra divindade é a base, inspiração para sua pregação. E também a gente vai observar que tem uma mensagem diferencial das demais até então. E como muitos, eles têm a esperança que vão revolucionar o mundo e pretendendo agrupar todas as religiões e fazendo um só rebanho e um só Senhor. E foi justamente sobre tipos de homens como Su Young Mon, ou Reverendo Mon, que escreveu Judas, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 12 e 13 da sua epístola, que diz: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, pastores de si mesmo, se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, mas de frutos desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E para a infelicidade dos seus seguidores, o Reverendo Mon morreu aos 92 anos de idade, no ano de 2012, dizendo ainda, afirmando de pé junto que era o terceiro Adão. Porém, já se passou aí uns 6 anos. E até hoje o Cristo que eles serviram, após 6 anos, ainda não ressuscitou. Porém, o meu e o seu está vivo, assentado à destra de Deus. Isso é motivo para você glorificar. E nosso Cristo nos alertou. E Mateus escreveu no seu Evangelho, capítulo 24, versículo de número 5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo:
eu sou o Messias, eu sou Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Pessoal, aqui fica o conselho de Deus para a nossa vida. Paulo nos alertou também dizendo, ainda que um anjo de luz venha trazendo outro evangelho, foge, porque é anátema. Então, eu espero que você tenha gostado aqui de um resumo breve de quem é, o porquê. Eu espero que você tenha gostado desse breve resumo para você entender um pouco melhor o porquê da indignação do pastor Silas Malafaia e também o porquê que os cantores gospel abriram seus olhos e cancelaram as suas agendas. Ainda faltam alguns, mas ainda vamos acreditar que a voz do Espírito Santo falará mais forte. Apesar de que alguns têm a famosa desculpa, a luz tem que brilhar nas trevas. Mas, gente, quem estiver co-participando deste evento logo está dizendo que Mon de fato é o seu Cristo. Mas se você tem Jesus como Filho de Deus e nele crer, eu tenho a mesma esperança que você. Nós vamos nos encontrar em breve no céu de glória. Porque Cristo morreu na cruz, completando a sua missão, nos salvando, nos redimindo e nos perdoando de todos os nossos pecados. Graça e paz.